Como vocês estão? Hoje nós vamos falar dos alimentos campeões em gerar crise de dor de pedra na vesícula. É aquele alimento que quando a vesícula vê, ela já começa a querer se contrair. Se uma vesícula se contrai, se tem uma pedra dentro e ela entope, dor. E quem já teve uma dor de pedra na vesícula, sabe que o negócio é feio. Fica aí! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Como eu adoro enrolação, a gente vai começar falando da seguinte coisa. Eu tenho um vídeo aqui falando como ocorre a dor da pedra na vesícula. Mas eu quero que vocês entendam que a vesícula ela é um órgão que armazena bile. Ela não produz nada, ela apenas armazena bile. E ela, quando se contrai, ela ejeta a bile para dentro do intestino para ajudar na absorção dos alimentos e depois ela relaxa e enche novamente com a bile que está sendo produzida no fígado. Só que essa contração da vesícula ela ocorre porque ela está pérvia. O orifício de drenagem dela está todo aberto, ela drena, a bile sai, ela enche de novo e tudo mais. Agora, se nessa saídazinha da vesícula tiver uma pedra ou qualquer coisa, mas se tiver uma pedra e entupir, aí a vesícula não consegue mais ejetar o líquido que tem dentro dela. Essas contrações para tentar vencer aquela obstrução da pedra é que gera dor em você. Aquela dor forte, incólica, que parece que vai amassando, tirando o ar do paciente, que ele jura que não tem como piorar e a dor piora, e vem vômito, e a dor vai para as costas, e a dor pode vir no ombro, e o paciente rola no chão, deita, não sabe se fica em pé, se fica deitado, e aquela dor não passa. E essa vesícula, de acordo com a capacidade que ela tem de se contrair, mais vai ter dor. E qual é o alimento campeão para gerar estímulo de contração da vesícula biliar? É a gordura. A gordura, do ponto de vista qualitativo, é o alimento com maior capacidade de fazer a vesícula se contrair. Mas entenda uma coisa, existe o alimento que qualitativamente tem mais predisposição a fazer a vesícula se contrair, que é a gordura, mas a quantidade do alimento que você come também influencia. Por quê? Porque se você come pouca comida, não é uma comida gordurosa. Se você come pouco, a vesícula não precisa se contrair muito para ajudar a digerir aquele pouco alimento que você comeu. Agora, se você come uma grande quantidade de comida, mesmo que não seja rica em gordura, ela vai ter que se contrair com força para dar conta daquela grande quantidade de alimento que está vindo ali que ela precisa digerir. Então não é só a qualidade, a quantidade do alimento também influencia. É o equilíbrio. E a outra coisa é que também ficar de jejum é ruim, porque faz a vesícula ficar mais tumefeita, mais cheia, aumenta a probabilidade até da pedra crescer, formar lama e entupir com mais facilidade. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. Dessa forma, pessoal, qual é o alimento campeão? Gordura. E qual é a coisa com mais gordura que a gente pode imaginar? Fritura, 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 porque você vai pegar um alimento e literalmente você vai banhar ele na gordura. E aqui quando eu estou falando de fritura, eu estou falando daquela fritura que tem o tacho e o alimento cai lá no meio dele e fica flutuando na gordura e fritando. E aí as pessoas falam, ai, mas o pastel, o salgado fica tão sequinho, fica, mas ele é uma delícia, né? Sabe por que ele é uma delícia? Porque ele tá até o bico de gordura. É a gordura que faz o alimento ter aquele sabor que conquista a gente. E aí, pessoal, quem é um campeão de levar paciente para pronto-socorro? Banana frita. Que eu já atendi de gente que a causa da dor foi banana frita, porque o paciente lembra. Ah, doutor, comi uma banana frita, foi meia hora depois, a porrada encaixou. O paciente lembra. E a banana frita não é para você confundir que a banana tem gordura. Banana é uma fruta com uma quantidade de gordura mínima, mas quando ela está frita, ela absorve uma gordura que é uma beleza. Consequentemente, potencial alto de crise de dor. Batata frita é o mesmo princípio. Ai, doutor, mas batata é um alimento saudável. Sim, ser humano.
e não tem gordura, por sinal, mas é a forma que você prepara. O frango, o peito do frango, a quantidade de gordura é menor do que 7 gramas por cada 100 gramas de alimento. Agora, se tu larga a fritura nele, gordura, pastel, uma delícia, né? Mas a vesícula chora quando vê um. Salgados fritos, coxinha, eita, tudo com potencial elevado de causar crise de dor de pedra na vesícula. Quando a gente fala de demais alimentos, em cada categoria existem alimentos mais propensos a ter a crise de dor. Se a gente for falar de carne, você imagina o cupim do boi, extremamente gordurosa aquela carne. Deliciosa? Sim, se preparada da maneira correta. Extremamente gordurosa. Então, se você vai comer entre um patinho moído e um cupim, do jeito que ele tivesse sido feito, cozido, assado, quem você vai ter mais crise de ter dor de pedra na vesícula? O cupim. Isso serve para picanha. Ai, doutor, mas eu tiro a gordura da picanha. A carne da picanha, a concentração de gordura na carne da picanha é muito maior do que no patinho. Assim como a quantidade de gordura da costela é absurdamente grande. E eu não estou falando só do boi, eu estou falando também do porco. Até o peixe, que o peixe é um alimento saudável, mas se você pegar uma comparação do lombo do peixe em comparação com a costela vai ser muito mais gordurosa do que o lombo do peixe. O bacon, que tecnicamente o que é o bacon, pessoal? É a barriga do porco. E aquelas camadas que tem no bacon, a maioria da parte daquelas camadas é gordura, com exceção daquela parte mais avermelhada, que é a parte da carne da parede abdominal do porco. O resto é gordura. Linguiça, que também é adicionada gordura para dar um sabor maior. Assim como a gente pode utilizar vários outros alimentos com uma carga de gordura muito grande, como é o caso do queijo amarelo. Então, quanto mais maturado o queijo, mais gordura ele tem, diferente do queijo branco, como é o caso da ricota, do cottage, até mesmo o queijo coalho, para aqueles pacientes que nunca tiveram dor, ainda podem fazer uso. O requeijão já é gorduroso, é lógico que tem a versão sem gordura. Creme de leite, manteiga, fast foods nem se fala, pessoal, porque a premissa básica do fast food é a fritura, tanto para fritar o hambúrguer, assim como a fritura do ovo, quando é colocado o ovo nesse tipo de hambúrguer, nesse tipo de sanduíche. Pizza com muito queijo, porque aqui a gente pode fazer um adendo, que existem tipos de pizza que você pode sim fazer com uma carga de gordura muito baixa, mas também não tem gosto. Nuggets, fritura pura, absorve muita gordura. Sorvete é gorduroso e muito gorduroso. Bolos recheados, sabe aquele bolo de chocolate que o pessoal fala? Ai, bolo sem trigo, uma delícia. Bota um pouco de calda em cima. Aquilo tem uma quantidade de gordura absurda. Folheados, que são aqueles salgados que têm uma concentração de gordura muito maior do que os demais. E isso, pessoal, são exemplos de alimentos que para pacientes que possuem pedra na vesícula e possuem dor de pedra na vesícula e, consequentemente, têm indicação de cirurgia, eles têm que passar longe até realizar sua cirurgia, até tratar a sua doença para poder voltar a comer isso normalmente, caso ele queira, tá bom? Então entendam, pessoal, que isso é principalmente para quem tem indicação de cirurgia, que não pode ter complicação, que não pode ter crise de dor porque está aguardando sua cirurgia. É claro que aquele paciente que nunca teve crise de dor e que não tem indicação de operar, ele também não pode facilitar, porque é claro que se ele começar a comer isso aqui, o aumento das chances dele ter uma crise de dor vai aumentar. E aí, consequentemente, ele vai passar a ter uma indicação de cirurgia. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, ganha a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!